Olá, vencedores, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Eu sou o presbítero Edivaldo, do canal Foco na Mensagem. Hoje nós vamos fazer um breve resumo da lição de número 2, que vai ser a lição do dia 10 de abril de 2022. O tema da lição é Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo. Mas antes, vamos saber quem é o autor da nossa referida lição. É o pastor William Barros, é quem está escrevendo a lição desse segundo trimestre. Então ele é o escritor, tá? Então lá dentro da capa, lá dentro, vocês têm aí o autor que está escrevendo essa lição, né? É o pastor auxiliar na Assembleia de Deus, Marechal Hermes, Rio de Janeiro. Tem aqui toda a sua ficha técnica. Então lá dentro vocês podem conhecer quem é o autor que está escrevendo aí essa lição do segundo trimestre. Muito bem. Estamos estudando sobre o Apocalipse e a lição é esta daqui. Aqui está. Essa é a lição. Na semana passada nós já falamos um pouco sobre ela. Tá? Eu costumo dizer na escola bíblica dominical o seguinte. O tema principal da lição é o que está na parte de fora da capa da lição. Aqui, Apocalipse. Mensagem sobre o triunfo de Cristo, exortação e promessas ao povo de Deus. Então está aqui. E ela vem dividida em 13 lições. A primeira já estudamos no domingo anterior. E agora vamos estudar a segunda, Apocalipse, a revelação de quem? Jesus Cristo. Não é a revelação de João. Não é revelação de Antônio, de ninguém. É Jesus Cristo. Quem revelou para João na ilha de Patmos foi Jesus Cristo, que já havia ressuscitado dos mortos e já havia retornado novamente aos céus. Então é ele que aparece no livro de Apocalipse, revelando para João, o evangelista. Eu estava lendo aqui algumas pesquisas, né? Muita gente vive estudando, baseando em teorias que não foi João, sim. Foi João, o evangelista, que também era chamado de o apóstolo do amor, quem escreveu o Apocalipse. Certo? Então, para tirar essa teoria de alguns aí, fala dizendo que não foi João que escreveu. Então, está aqui. Essa é a primeira. Tá? Quando foi escrito, também há muitas teorias de quando foi escrito o Apocalipse. A data mais acertada, tá? Eu vi muitas teorias, eu estava estudando aqui agora mesmo, e vi muitas teorias. A data mais acertada para este livro ser escrito ou foi escrito é entre os anos 54 a 68, ou 54 a 70, depois de Cristo. DC significa depois de Cristo. Toda vez que você vê a palavra DC é depois de Cristo e AC antes de Cristo. Portanto, o livro de Apocalipse foi escrito depois de Cristo e não antes de Cristo, que é AC. Durante o Império de Romano, né, de Nero César, outros falam que é Domiciano, né, mas o certo foi escrito aí. Esses homens aí, gente, não eram seus nomes, é título, igual o faraó. Título, então, esses Césares eram títulos, não nome próprio da pessoa. Como faraó não é nome de pessoa, certo? Muito bem. O texto áureo está baseado em Apocalipse 1, 17. E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto, e sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último. Jesus foi o primeiro a ressuscitar dos mortos e permanecer vivo. Tem esse detalhe. Todos os que ressuscitaram já morreram. Lembra do filho da viúva de Naim? Lembra de Lázaro? Lembra de Dorcas? E lembra de muitos outros que foram ressuscitados? Pois é, já morreram. Já morreram. E Jesus? Jesus é o único do imortal. Aleluia. É o único
que morreu, está vivo até hoje está vivo. Aonde? À destra, ou seja, à direita do Pai. À direita do Pai. Está vivo até hoje. Aleluia. Foi único. É o único imortal. Tá? É o único que morreu, ressuscitou e encontra-se vivo. Ah, mas qual é a prova de Jesus estar vivo? O túmulo vazio. É? O túmulo vazio. O túmulo vazio. Lembra daquelas mulheres que foi ao sepulcro de manhã levar aromas, bálsamos, especiarias para embalsamar o corpo de Jesus? Lembra delas? Pois é. Quando elas chegam lá, elas foram pelo caminho. Quem será que vai remover a pedra do sepulcro? Que a pedra era lacrada com um símbolo. Quem será que vai remover? Elas foram no caminho pensando. E levando especiarias para embalsamar o corpo dele. Só que quando chegou, quando se aproximou, elas viram que a pedra já estava removida, retirada do lugar. Dois varões de vestes resplandecentes estavam ao lado. E eles disseram para aquelas mulheres: a quem buscais? A Jesus Cristo dentre os mortos? Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Oh, glória! Portanto, ele foi o primeiro a ressuscitar. E aqui, quando se trata eu sou o primeiro e último, está se referindo também, tá, à primeira letra do alfabeto grego, alfa, e a última letra do alfabeto grego, ômega. Portanto, ele é o alfa e o ômega. Se você for pegar uma referência em Hebreus, capítulo 13, versículo 8, você vai ver lá, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aleluia. E se você for pegar Evangelho de João, capítulo 5, também, Evangelho de João, capítulo 5, você vai ver também lá referências dizendo lá. Portanto, João viu quem aí? Jesus, que já havia no corpo glorificado, já havia ressuscitado dentre os mortos. Então ele é o primeiro e é o último. Ó. João, Evangelho de Apocalipse, né? Apocalipse, capítulo 5, versículo 5, diz assim, ó. E disse-me um dos anciãos, não chore, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus sete selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos quatro animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas, 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados sobre a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvo de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir seus 7 selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus de toda a tribo, língua e povo e nação, e para o nosso Deus fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Eita glória! Está falando de quem aqui? Jesus é o primeiro e último. É a primeira letra do alfabeto grego e a última. É o alfa e é o ômega. Na verdade aplicada, diz assim, ó, não podemos. Quando fala que não podemos é plural. O que não podemos? Vamos ver aqui o que não podemos? Como igreja, o que a igreja não pode? Ignorar, fazer de conta que não conhece ou desprezar
a relevância da mensagem do Apocalipse, pois breve Jesus vem. Há muita gente que não está nem aí para a mensagem de Apocalipse. Há muita gente que não está nem aí para os fatos exarados nas Escrituras. Não estão nem aí. Mas olha, Jesus breve vem. Eu ouço há 39 anos que Jesus vem. Muitos que já dormem no Senhor já ouviram há mais de 50, 60 e 70 anos que Jesus vem. Mas ele vem. Ele virá nas nuvens dos céus, diz a Bíblia. E todo olho o verá, diz a Bíblia. E ele virá com seus santos anjos, também diz a Bíblia Sagrada. Portanto, Jesus vem. Então a igreja não pode, em hipótese alguma, ignorar ou desprezar a mensagem de Apocalipse. Jesus breve vem. Os objetivos dessa lição, que são 3, despertar para a brevidade do tempo. A Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. Tempo. Despertar para a brevidade do tempo. O tempo, gente, é coisa preciosa. Nós temos que aproveitar bem o tempo. A Bíblia diz que todas as coisas estão abreviadas. Então, o tempo está se cumprindo. Jesus está voltando por aí. A Bíblia diz que ninguém sabe o dia ou a hora em que há de vir o Filho do Homem nas nuvens do céu. Ninguém sabe o dia e ninguém sabe a hora. No segundo objetivo, mostrar as características que identificam a igreja. O terceiro, destacar a pessoa de Cristo e sua posição soberana. Os textos de referência estão em Apocalipse capítulo 1, versos 3, 4, 5 e 6. Os hinos que são sugeridos para a referida lição é o 48, 157 e 197. No motivo de oração, ore para que a igreja seja luz para o mundo, sem tirar os olhos de Jesus. Os esboços da lição aqui é a revelação do Apocalipse, a visão da igreja e a visão de Deus. No preâmbulo do tópico 1, vai falar exatamente sobre a revelação do Apocalipse. A mensagem do Apocalipse foi um grande consolo para os cristãos daquele tempo, em que, face às perseguições e o sofrimento vivido sobre o Império Romano, hoje nós também precisamos buscar sua mensagem, edificação, força e esperança. Olha aí, ó. Tá vendo? O que é que nós precisamos buscar hoje? Edificação, força e esperança. Portanto, a mensagem do Apocalipse é um grande consolo, não somente para aqueles que já estão na glória, não somente foi para eles, mas é para a igreja de hoje, um grande consolo. A mensagem do Apocalipse, sabe por quê? Cristo, o ressuscitado dos mortos, ele é a figura central do Apocalipse. Tá? Lembrando que a nossa realização e esperança estão em Cristo, que muito breve voltará para buscar a sua igreja. Nós vivemos também, gente, num mundo de muitas perseguições, assim como foi anteriormente. Havia muitas perseguições. A igreja sofreu demais com muitas perseguições. Muitos cristãos foram mortos na arena, muitos mesmo, muitos perderam a vida na arena, mas não negaram o nome de Cristo. E foi uma época que a igreja mais cresceu, foi quando ela foi perseguida. E muitos perseguiram a igreja duramente, matando muitos cristãos na arena, muito sangue derramado mesmo. Hoje, você não vê uma perseguição tão grande igual era anteriormente. Tem perseguição contra a igreja? Tem, mas não de uma forma tão severa, tão forte como foi anteriormente. Não é. O preâmbulo, o tópico 1.1,
vai falar quem é o autor do livro. Então já falei aqui que o autor do livro é João o Evangelista. Ele é o autor do livro. Tá? Você começa, quando você abre lá o livro de Apocalipse, você vai ver bem escrito lá em cima lá que o autor, a autoria é de João. Ele é o autor do livro. Quem ele que escreveu o livro de Apocalipse. Não tem outra explicação. E o destino do livro não só fala para as igrejas, como também é universal. O destino do livro ele é universal. Tá? O destino do livro, eu notei aqui que ele é universal, invisível e universal. Fala para a igreja e fala para o mundo. Portanto, a mensagem é uma mensagem para a igreja e para o mundo em geral. Portanto, é uma mensagem que abrangente, como não vimos na lição anterior, é uma mensagem abrangente que ela abrange todo mundo. Todo mundo. E é uma revelação de quem? Jesus. Falei aqui no tópico anterior. Quem está revelando aqui para João é Jesus. É ele que está revelando para João aqui. Ele que revela. Tá? Jesus é o tema central do livro, a qual lhe deu origem divina para mostrar aos seus servos, que é o destino do livro, as coisas que brevemente devem acontecer, caráter profético do livro. E pelo seu anjo enviou o mensageiro do livro e as notificou a João, o escritor humano. Aí vemos aqui Apocalipse 1, você vai ver lá quem é o autor do referido livro. Então, eu falei aqui do tópico do preâmbulo 1 e do tópico 1.1. Agora no tópico 1.2 já fala de três esperanças, ou tríplice esperança, né? Ou bem-aventurança. Tríplice bem-aventurança. Bem-aventurados são aqueles que lê, primeira coisa. Depois são os que ouvem. E terceiro, os que guardam. Isso é chamado de tríplice bem-aventurança, ou as três bem-aventuranças. E a palavra bem-aventurança na Bíblia significa o quê? Feliz. Felizes são aqueles que leem os livros dessa profecia. A maior profecia está aqui dentro. Sua palavra, a maior profecia, não tem outra. Tá? Não tem outra profecia maior que essa. Esta é a maior profecia. O mundo aí fora até diz que ela fechada é um livro comum. O mundo fala aí fora. E ela é aberta é a boca de Deus. O mundo fala aí fora aí. Portanto, a maior profecia é aquela ali. A Bíblia Sagrada não tem outra. Não tem outra. Então, felizes são aqueles que leem. Felizes são aqueles que ouvem. E felizes são aqueles que guardam. Então, lê, ouvem e guardam. Guardar não significa enfiar na gaveta, não. Guardar aqui dentro. É por isso que o salmista vai falar bem claro. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti, diz o salmista. Tá? Esse é o tópico 1.2. Tá? No tópico 1.3, a brevidade do tempo. Quando Daniel recebe de Deus as revelações concernentes ao futuro de Israel do mundo, Deus disse a ele: e tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Referência em Daniel 12, versículo 4. Porém, cerca de 600 anos depois, no tempo do Novo Testamento, Deus diz para nós que já é a última hora. Primeira epístola de João 2,18. O escritor aos Hebreus afirma que falta apenas um poucochinho de tempo para a volta de Cristo. Hebreus 10, 37. Bom, um ponto muito interessante aqui. Tá, se na época em que foi escrito os livros em que falava da brevidade do tempo,
O que dirá agora? Se lá já falava que brevemente ele vai voltar, se você for analisar, por exemplo, Atos dos Apóstolos, quer ver? Vamos ler aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11. Vamos ver aqui o que diz aqui o autor, que é Lucas, o escritor de Atos 1, 11. Observe o que ele vai falar aqui, vamos ver. Vamos conferir nossa Bíblia se é isso mesmo. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11. Vamos lá para a Bíblia Sagrada. Vamos ver aqui. Ó, Atos 1, 11. Os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Por que estás olhando para o céu? Ponto de interrogação. Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu ouvistes ir. Se já falava no tempo dos apóstolos que brevemente ele vem, e agora? Quanto tempo será que falta para a vinda de Jesus? Será que alguém se atreve a dizer? Quanto tempo vai voltar? Quanto tempo falta? Muitos presságios foram feitos sobre a volta de Jesus. Eu já ouvi muitos presságios por aí, né? É muita gente dizendo que Jesus ia voltar. Já houve muitas profecias por aí dizendo que Jesus estava voltando. E teve gente que desfez de casa, carros, dinheiro, tudo, e Jesus não voltou. Depois passou-se um ano, novamente alguém profetizou que Jesus estava voltando e muita gente jogou muita coisa fora e Jesus não voltou. A Bíblia diz que ninguém sabe o dia e nem a hora em que há de vir o Filho do Homem. Quem sabe o dia nem a hora? Brevidade do tempo. Os tempos estão se abreviando, gente, de outra maneira, tá? Está encurtando de uma tal maneira que nós devemos estar preparados para a volta de Jesus a qualquer momento. Observe que na parábola das 10 virgens, em Mateus 25, observe bem claro. Observe bem claro que à meia-noite ouviu-se um brado dizendo: aí vem o noivo. Não quer dizer, tá, que Jesus vai vir à meia-noite. Não. Aquela meia-noite ali não quer falar de a nossa hora normal, não. Aquilo é figurativo. Aquilo é figurativo. Ele pode vir a qualquer momento. Aí tem a pergunta: você está preparado? Será que eu estou preparado? Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor, teu Deus. Será que você está preparado se Jesus voltar hoje? Se Jesus voltar agora, você está preparado? Você está preparada para a volta dele? Ele vai voltar a qualquer momento. Tá? A brevidade do tempo. O escritor aos Hebreus afirma que falta um pouquinho de tempo para a volta de Cristo. E no Apocalipse somos avisados por Cristo que o tempo está próximo. Apocalipse 1, 3, parte B. O tempo está o quê? Próximo. O tempo está próximo. Está se encurtando cada vez mais a volta dele. Ah, mas Jesus não vai voltar coisíssima nenhuma. Tem muita gente achando por aí que essa teoria é infundada, não vai voltar coisa. Vai voltar sim. Ele vem sim. Eu estou aguardando a volta dele. Não importa quanto tempo eu tenho que esperar. E eu sei que ele vem. A qualquer momento. Tá? Esse foi o tópico 1.3. O tópico 2, que é exatamente o segundo objetivo da lição lá. A visão da igreja. Em sua mensagem final e profética, Jesus demonstra seu cuidado e zelo com a sua igreja, trazendo admoestações e mostrando qual é a verdadeira identidade e posição do seu corpo, enquanto não chega a hora do arrebatamento. Veja que o amor de Cristo por sua igreja é tão grande que o apóstolo
Paulo, ao admoestar a igreja de Éfeso, exorta que o marido ame sua esposa, tendo como padrão como Cristo amou a sua igreja. Efésios 5, 25. A igreja deve amar a Cristo, assim como o marido deve amar a sua esposa. Isso é o quê? Base. Isso é chamado de quê? Base. Gente, não tem como. É impossível. Nós temos que colocar isso aqui na prática. O amor. Qual é a visão da igreja? Aleluia. O tópico 2.1 vai falar sobre as 7 igrejas da Ásia. Aqui os nomes dela: Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia e Éfeso. São as 7 igrejas da Ásia Menor. Tá? A sua localização hoje, atualmente, Turquia. Então está hoje localizado aproximadamente na Turquia. Então João, ele recebe também uma revelação, tá, para estas 7 igrejas. O número 7, ele é chamado de o número da perfeição. Ele é chamado de o número da perfeição. Aleluia. Na próxima lição nós vamos falar sobre isso, não está escrito aqui, mas nós vamos 2 pontos importantes. No início do livro de João traz uma saudação ao Deus Trino. Aqui também nós vemos aqui as 3 pessoas da Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. E vemos também que essas 3 pessoas ela aparecem na bênção apostólica ou na saudação apostólica, onde está lá em 1 Coríntios 13, onde diz assim, ó: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, olha aí, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos. E aparece a palavra amém, significa concordância, assim seja. Então a Trindade está na bênção apostólica, a Trindade está no batismo. Lembra quando Jesus batizou? Bom, ali estava Jesus, Deus, que é a voz que fala, esse é meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvir, e aparece a pomba voando, simbolizando o Espírito Santo. Portanto, a Trindade está no batismo. É indispensável, não pode faltar no batismo a Trindade. A Trindade está na Bíblia. Jesus falou muito sobre isso aí. Eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Tá, aí aparece 2 pessoas. Onde está a Trindade? Lá na frente, tá? Jesus vai falar assim, ó: eu preciso ir embora. Porque se eu não voltar, o Consolador não virá. Aí está falando da terceira pessoa, que é o Espírito Santo. Portanto, gente, a Trindade está no Novo Testamento e a Trindade está no Velho Testamento. Sim, as 3 pessoas, portanto, estão na Bíblia toda. Não podemos, de forma alguma, desfazer da Trindade. O Pai criou, o Filho salvou e o Espírito Santo consola. Consola, conforta. Aleluia. Portanto, está os 3. Mas onde mais a Trindade na Bíblia aparece? Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Mas a Trindade aparece lá? Aparece. Está escrito lá assim, ó: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Quando aparece a palavra nós, tem mais de uma pessoa ali.
Ó, eu, tu, ele. É singular. É uma pessoa. Nós, vós, eles. Mais de uma pessoa. É plural. Eu estudei muito isso no português. E como eu amo a língua portuguesa por causa disso. Nós, vós, eles. Mais de uma pessoa. Portanto, em Gênesis 1, 26, a Trindade está presente. Portanto, a Trindade está no Velho Testamento e a Trindade está no Novo Testamento. Tá? É o tópico 2.1 aqui. A menção à Trindade, olha só, a menção à Trindade, a palavra "a" aqui tem uma crase. Olha aí. A Trindade, a menção para a Trindade, porque está falando de alguém, falando com as 7 igrejas, demonstrando a total atenção e apoio a Deus e à igreja. Elas são também as primeiras a receber a revelação do Apocalipse. Elas quem? A igreja. A igreja são as primeiras a receber a revelação de Apocalipse. Se você for analisar lá, ao anjo que fala a igreja. Quando se fala ao anjo da igreja, não está falando de seres angelicais aí não. Tá? Quando se fala ao anjo da igreja, quando a revelação das 7 igrejas da Ásia está falando ao anjo da igreja, não está falando de seres angelical aí não. O anjo da igreja que fala aí é o pastor da igreja, o responsável pelo rebanho. Portanto, a mensagem divina é adereçada primeiro a ele, depois ao corpo da igreja. Ele compõe também a igreja, por ele ser o pastor, ele é também o corpo, ele é a igreja também. Portanto, a mensagem é para ele. Leia as 7 cartas, que você vai entender bem claro. Tá? Isso estou trazendo aqui. Jesus manda que João escreve num livro a mensagem apocalíptica e envie às 7 igrejas. Apocalipse 1:11. Isso denota a importância que tem a igreja na presente dispensação. O dever do cristão em conhecer o livro do Apocalipse aumenta a nossa responsabilidade para o mundo perdido. Infelizmente, isso é verdade. No tópico 2.2, reino e sacerdócio. O propósito divino com Israel era que, após a libertação do Egito, seu povo se tornasse um reino sacerdotal, uma nação santa separada de toda idolatria e pecado, e que fosse luz para as nações. Êxodo 19, verso 4 a 6. Mas, após a consumação da obra redentora de Cristo na cruz, sua ascensão e a descida do Espírito Santo à igreja é identificada como termos: sacerdócio real, nação santa, povo adquirido e povo adquirido. Primeiro a Pedro 2,9, Pedro vai falar exatamente sobre isso aqui. Constituído de judeus e gentios salvos. Olha aí, ó. Essa nação santa, povo adquirido e sacerdócio real, está falando das 2 nações. O povo judeu e o povo gentio. Tá? Tá lá em Efésios 2:12 ao 20. Quando somos chamados de reis e sacerdotes, Apocalipse 1:6, aponta ainda para o poder e a responsabilidade de interceder pelo mundo. Ou seja, qual é a função do sacerdote? A função do sacerdote é interceder. Tá? Falando da palavra sacerdote ou sacerdotes, o sacerdote ele tem a função de interceder. Lembra no passado lá que o sacerdote entrava uma vez por ano no Santo dos Santos, no santuário? Então a sua função é em que? Interceder. A função do sacerdote é interceder. A minha função como presbítero sacerdote é interceder. Mas eu posso ser chamado de sacerdote? Sim. Por que não posso? Porque eu sou um intercessor.
Eu sou um intercessor. Então eu sou um sacerdote. Sou um presbítero sacerdote. Portanto, eu sou um intercessor. A minha função é interceder. Tá. E qual é a função do profeta? O profeta recebe. Enquanto o sacerdote intercede, o profeta recebe e transmite. Essa é a função. Está aqui no tópico 2.2. Portanto, eu sou um sacerdote. Você é um sacerdote. Interceder pelas nações. Interceder pela igreja. Eu sou intercessor. Aleluia. 1 Timóteo 2, verso